Olha, acho que uma outra pergunta que todos nós precisamos fazer, e a gente não faz, é o seguinte: quanto é que vale a nossa burocracia? Bom, para responder a esta pergunta, nós temos aqui uma convidada. É a advogada, a doutora Elisa Junqueira Figueiredo. Elisa, boa noite. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigada, Herói. Um prazer estar com você. Pena que eu não pude estar pessoalmente aí hoje. Da próxima vez, nós queremos você aqui. Muito obrigado pela gentileza. Elisa, é possível calcular quanto é que custa a burocracia no país ou não? Heródoto, acredite se quiser, em matéria tributária foi calculada 65 bilhões de reais ao ano. Isso mesmo, parece absurdo, mas o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Planejamento e Tributação fez esse estudo e, além do número alarmante do valor gasto, 65 bilhões ao ano, tem a questão da quantidade de normas, estudos só em matéria tributária que tem que ser seguidas. São aproximadamente 4 mil normas diferentes, se não estiver em todos os estados. Se a empresa estiver localizada em outros estados, por exemplo, chega a ter mais de 300 mil normas Brasil afora só em matéria tributária. Agora, Elisa, a burocracia é necessária ou não é necessária para se dirigir um país, um estado? A burocracia tida como um excesso, como a burocracia como a gente enxerga e tem visto há anos, é exagerado e não é necessário, mas um mínimo de burocracia, só para usar o mesmo vocabulário, a mesma expressão, é sim necessária, dá segurança jurídica para as relações negociais e tudo, mas graças a Deus estamos avançando e o termo burocracia, que sempre veio com uma pecha negativa, está cada vez mais perdendo esse apelido e passando por uma modernização e deixando as relações cada vez mais rápidas e menos burocráticas, menos formais no sentido de excesso de exigências. Elisa, a informatização ajuda a diminuir a burocracia ou não? Ajuda e muito. Por exemplo, existe um estudo do Banco Mundial, publicado esse ano, que a informatização, por exemplo, das juntas comerciais no Brasil, a questão do certificado digital, que hoje em dia é obrigatório para todos e tal, todas as empresas e as pessoas físicas cada vez mais, isso tem sim diminuído a burocracia. O Brasil, nos últimos anos, foi o país que mais se desenvolveu na América Latina nesse aspecto de modernização, uniformização e melhora no que eles chamam de ranking do doing business, de fazer negócios, só que ainda estamos na triste posição número 109, atrás de Quênia, Fiji, Namíbia, enfim, de países tidos como menores e menos desenvolvidos e, por exemplo, muito atrás do México, que está em número 54. Mas estamos caminhando. Recentemente teve uma lei, a lei publicada agora em outubro desse ano, no finalzinho de outubro, que desburocratiza ainda mais, facilita, faz essa questão da padronização, desburocratiza no sentido de muitas vezes não vai mais precisar um reconhecimento de firma, para quem é leigo e não sabe, muitas vezes para provar que foi a própria pessoa que assinou um documento, precisa assinar um cartório, pagar uma taxa e reconhecer a firma ser tido por assinatura, Agora, nos relacionamentos com o poder público, se a própria pessoa assina na frente do servidor público, ou se é uma questão federal e o servidor, logicamente, já tem assinatura da pessoa nos cadastros, porque a União, Estado e Município já tem nossa assinatura, então não vai mais precisar. Mesma coisa com autenticação de documentos, que, vou ter aqui, preciso provar que esse documento é verdadeiro. Leva-se num cartório, autentica-se o documento para, por exemplo, juntar num processo. Agora isso fica simplificado e o próprio servidor público pode até estar olhando o original e olhando a cópia simples, que ela é autêntica e não precisa mais essa burocracia de juntar. Então, é a parte de digitalização, é a parte de modernização que ajuda e muito, no fundo, facilita,
a nossa vida no dia a dia, a vida dos negócios e, nesse caso dessa lei em específico que eu comentei, a vida do cidadão. Não só das empresas, que há alguns anos já vem melhorando a situação, mas a vida do cidadão agora passa a ter também essa benécia aí em prol da simplificação. Elisa, será que nós vamos chegar a um determinado momento que eu não vou precisar provar que eu moro onde eu digo que moro e que eu estou vivo e não sou um fantasma que está conversando com você? Olha, Heródoto, eu brinco que nós vivemos num Big Brother hoje em dia, né? Ou seja, é praticamente um desses reality shows, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa numa sala e logo a primeira vez que eu abri uma rede social veio uma propaganda do que eu estava falando e que eu nunca tinha buscado na internet, né? Então, indo por esse aspecto, eu creio que sim, a comprovação de se estar vivo e onde estamos, bom, tem quem acredite que daqui a pouco já teremos chips dentro de nós. Eu acho que estamos ainda um pouquinho longe, talvez dependendo com quem você conversar já sabe, hoje em dia já existe, na verdade, quem já coloca até nos filhos algum tipo desse tipo de chip, de localizador. Podemos chegar nisso sim, não sei quando e o quanto vai ser disseminado a um curto prazo. Eu acredito que aqui no Brasil, num curto prazo, ainda vai demorar um pouco, mas para saber onde você está, basta estar com o seu celular, que as companhias certamente já sabem onde você está. Isso é uma realidade. Lógico que, mediante teu celular ou mediante teu relógio, né, a gente já tem relógios com essa função também, a questão da localização, eu acho que a privacidade está cada vez mais longe aí das nossas vidas. Entro aí até num tema um pouco diferente de privacidade e proteção dos nossos dados pessoais, claro, que também esse ano entrou uma lei em vigor, como você conhece, e que também entra nisso como proteger o cidadão, porque não tem mais a privacidade de saber onde está, onde não está, né? Todos já sabem e a privacidade dos dados entra nisso também. Elisa, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, Heródoto. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigado. Doutora Elisa Junqueira Figueiredo, explicando conosco então um pouco da burocracia, né? A gente tem que provar que está vivo, você tem que provar que mora no lugar que você fala que mora, você tem que reconhecer firma, você tira uma cópia, ela tem que estar autenticada, enfim, e vai por aí afora. E aí eu nem lembrei, mas nós já tivemos aqui um tal de Ministério da Desburocratização.